Bom dia! Vamos esperar as pessoas entrarem. Oi, Denise, bom dia. Bom dia, Sheila, Carla, Elizabeth, Elívia, o pessoal da Évora, Isis, bom dia. Bom dia, Adriana, Cláudia. Adoro quando o povo vai entrando bem cedinho, no horário. Coloquei até uma música para animar. Bom dia, pessoal. Vinícius entrando aí. Hoje vai ser uma live bem legal, bem dinâmica. Se vocês quiserem compartilhar com os amigos de vocês, clica aqui no aviãozinho e já encaminha para os amigos. Bom dia, Liliane. Oi, Dê, tudo bom? Deixa eu ver. Vamos pôr uma luz natural. Olha aí, Carol já entrou, da família Penteado. Brinco pequeno hoje. Hoje, como a blusa já tem bastante estampa, eu tô mais delicadinha. Olha o povo percebendo os detalhes, hein? Muitas saudades, Dê, muitas saudades. Oi, Mari, Élida. A gente vai mudando, né? Então, assim, ó, pôs pulseira, daí o brinco já é pequeno, a gente vai mudando um pouquinho. Marilane. Só vou esperar mais um pouquinho e a gente já começa. Tô dando liga, gente. A gente tem que aproveitar esse momento. Bom dia, Cíntia. Gente, só pra quem já me acompanha entender um pouquinho mais, Olha aí, era só pra diminuir a música, já quase desliguei. O objetivo de eu fazer 2 lives semanais é qual? Toda terça-feira eu vou fazer uma live de conteúdo técnico ou de gestão, tá? Então, ou a gente vai falar sobre eventos na prática, né? Algum tema relacionado a eventos. Hoje eu tô toda dourada, a calça é dourada, gente. Oi, Grazi. Ó, Grazi, tô me espelhando. Olha a maquiagem como tá evoluindo. Tô iluminada, tá vendo? Tá, eu não te chamei ainda. Muita calma, você já vai entrar. Fica tranquila. Fica tranquila. Então, só pra explicar pra vocês, tá? Toda terça-feira eu vou fazer uma live com conteúdo. E toda quinta-feira eu vou chamar um profissional convidado. Qual que é esse objetivo? A gente falar sobre conteúdos, mas ter mais dicas práticas, umas coisas mais interativas. Então, para a live de hoje, eu resolvi chamar uma assessora, que também é aluna minha, que eu achei o crescimento dela super bacana na parte online. Então, eu chamei ela pra gente conversar. Então, vai ser tipo um bate-papo mesmo. Não sabemos quanto tempo é de live, porque as pessoas ficam preocupadas. Eu só digo que eu não faço mais 1 hora de live, porque o Instagram tava me boicotando e eu perdendo a live. Então, normalmente vai ficar uns 50, 55 minutos, daí eu finalizo. Repetindo o que todo mundo fala, sim, ela vai ficar gravada, né? Porque muita gente me pergunta sempre isso. E eu vou pôr o tema aqui e já vou chamar a Carol. E daí a gente vai começar, porque hoje vai ser um dia de muitas dicas. Bom dia, Matsar. Bom dia, Ângela. Bom dia. Eita, olha, eu já não sumi, tá, gente? Eu só me virei pro lado errado. É a vida, né? Me virei é ótimo. Vai clicar nos botões e vai. Fico feliz, o pessoal do Grupo Vasconcelos entrou. A Renata, a Ângela, a Marcela, a Matsar, a Vanessa,
Olha aí, a Andressa. Que ótimo. Então vamos chamar a Carol para a gente começar. Eu vou pedir primeiro para ela se apresentar e, gente, vocês podem fazer perguntas, tá? Bom dia, Eveline. Vamos lá? Oi, Tati. Olá, tudo bem, Má? Oi, Cá, tudo bom? E com você? Tudo bem também. Bom dia. Bom Bom dia a todo dia. mundo. Cá, eu vou pedir primeiro para que você se apresente um pouquinho, fale de como começou a sua trajetória, a sua jornada, conta também a questão de como você começou a criar seus vídeos, fazer as suas postagens, conversar mais com as noivas e conta depois um pouco, conta isso, depois eu continuo perguntando, senão você se perde, né? Eu já sou acelerada. Tá certo. Bom, meu nome é Carol Penteado, assessora da família Penteado Eventos. O nome da empresa já diz, né, que é uma empresa familiar. Comecei com a minha tia, que é celebrante, a Tânia, e a minha prima Débora, e a minha prima Angélica também. Nós começamos de uma forma familiar, mas hoje em dia eu estou atuando sozinha como assessora e a minha tia está em Portugal como celebrante. Inclusive, ela acabou de entrar. Ai, que Então, eu no começo eu não sabia mexer no Instagram, não era usuária do Instagram, como acho que a grande maioria das pessoas, né? E por incentivo da Débora, minha prima, que na época era minha sócia, ela fazia todas as postagens, ela fazia todo o gerenciamento do Insta. E quando ela foi embora para Portugal, eu herdei essa missão e eu tinha que continuar, né? Então, foi um desafio muito grande, porque como todas as outras pessoas, eu sempre tive muita vergonha de aparecer no vídeo, não sabia muito bem como postar, como engajar, e aos poucos fui fazendo cursos, fui ganhando conhecimento, olhando o Instagram de outras pessoas, de blogueiras principalmente, eu fui vendo aquilo que fazia, né, que dava mais engajamento, que atraía mais as noivas, um conteúdo que fosse mais interessante, e assim foi indo, né? Eu tô sempre aprendendo, sempre tentando melhorar cada vez mais o conteúdo que eu apresento e a forma que eu apresento também, que isso é muito importante. Não adianta só o conteúdo, mas a gente tem que ter uma linguagem próxima do cliente. Então, é isso. que você falou, eu acho que é bem bacana. Só para vocês entenderem um pouquinho mais. Quando a gente tem uma rede social, o cliente, quando ele nos olha, quando ele nos vê, ele quer saber quem está do outro lado. Ele não Exatamente. quer, por exemplo, que seja algo seco, mecânico. Ele quer entender que a outra pessoa realmente entende as necessidades dele e quer se comunicar com ele. Então, isso que a Carol falou é muito importante, porque tem pessoas que às vezes terceirizam essa parte de gerenciamento de redes e não pensa em qual imagem quer passar. Então, por exemplo, quem me conhece sabe, eu já dou aula e curso há muito tempo, mas quem me conhece sabe, eu não sou uma pessoa formal, eu não sou uma pessoa engessada. Olha a cor das minhas unhas, tipo, eu sempre vou brincando. Então, assim, não dá para eu pegar, fazer um post com uma legenda super séria. Então, assim, a gente tem que entender que o Instagram é como se fosse uma vitrine de uma loja. E a gente tem que vender aquilo que a gente é. Então, assim, Exatamente. muitas vezes a cliente chega até mim porque viu a forma com que eu coloquei as festas. Então, assim, eu gosto de festas coloridas, de festas cheias de coisas, né? Então, assim, quem vê isso quer uma festa assim. Então, por exemplo, hoje eu vou atender uma mãe de debutante que ela quer uma festa com tema Oscar. Então, assim, ela vem das minhas festas, ela, tipo, nossa, tá ótimo, porque ela sabe tudo que eu quero. E eu acho que isso transparece muito. Eita. Isso transparece muito no seu Insta, porque os seus eventos têm um pique mais romântico, né? Tem. Então conta um pouquinho assim, como que você foi entendendo essa questão de linguagem e como foi passando essa linguagem para as pessoas, porque além desse Insta, você tem um Insta só de inspiração também, né? Tenho. Então assim, Tenho. explica por que você separou, qual foi o objetivo, como que isso tudo surgiu. Então, a maior parte dos eventos que eu faço realmente são românticos, são casamentos durante o dia, campo.
Não que eu não faça, né, outros tipos de evento. Mas eu tenho atraído esse tipo de noivas, eu acho que justamente pela linguagem que eu uso nas postagens e o tipo de foto. Eu tenho dois Instagrams, um é o Carol Festeja e o outro é o Família Penteado Eventos. E no Família Penteado Eventos eu uso até uma linguagem um pouco mais formal, as inspirações um pouco mais clássicas. E no Carol Festeja são inspirações mais diferenciadas. Noiva tatuada, noiva gestante, noivas negras, cacheadas. Então tem uma diversidade muito maior. E eu uso também linguagens diferentes para comunicar. O público é o mesmo, noivas, mas a gente sabe que cada noiva tem um perfil. Então, às vezes, não cabe você fazer um post genérico para falar sobre alguma coisa específica. Então, eu diferencio nessa parte. Então, o Carol Festeja, na verdade, ele surgiu, era um perfil pessoal meu mesmo, colocando o dia a dia do meu trabalho. Quando eu faço outros tipos de festa, além do casamento, também eu postava ali. É que hoje em dia eu tô mais focada em casamento e festas voltadas ao casamento, que é despedida de solteira, chá de cozinha, que eu faço menos, mas faço. Então, no Carol Festeja tá esse tipo de evento e no Família Penteado Eventos o foco é casamento mesmo. E eu acho bem bacana essa divisão, porque eu falo com pessoas, com públicos diferentes, querendo ou não, é o mesmo nicho, mas são públicos diferentes. Então eu achei bacana dividir por conta disso. Então, assim, isso que a Carol falou, gente, é muito importante. Então, por exemplo, se você quer fazer casamentos durante o dia, você tem que postar fotos de eventos que você realizou durante o dia. Se você quer É, fazer casamentos no campo, você tem que postar fotos de casamentos no campo. Não adianta você postar só casamentos de igreja, sendo que você quer fazer campo. Porque as pessoas se identificam com aquilo que você posta. Então a gente tem que ter o quê? Sinergia, congruência entre o que a gente pensa, o que a gente fala e o que a gente faz. Então isso é muito importante. O que a gente está fazendo, como estamos fazendo, como que a gente está se comunicando com esse público, né? E daí, Carol, eu queria que você falasse um pouquinho do que você sentiu, que eu vi que isso você foi mudando no longo do último ano, da questão da identidade visual. O quanto é importante a gente ter uma identidade visual presente nos nossos posts nas redes sociais. O quanto isso ajuda as pessoas a entenderem que aquilo é um conteúdo seu, criado. Conta um pouquinho como que você entendeu mais sobre isso. isso. A identidade visual é super importante justamente por isso, por esse motivo que você acabou de falar. Se você é uma assessora que quer trabalhar mais um determinado tipo de casamento, a identidade visual do seu perfil tem que ser compatível, porque dessa forma que você vai atrair clientes nesse perfil. Senão fica tudo muito solto, né? Quando a gente quer, pelo menos foi o que eu percebi, né? Nas redes sociais, quando a gente quer ser genérico demais, a gente acaba não atraindo aquilo que a gente quer. Então a gente tem que falar com criar a persona e falar com aquela persona. Então, até aprendi num curso seu essa parte uma palestra que você deu sobre mídias sociais falando sobre a persona. Então, na minha cabeça, eu sei exatamente o tipo de noiva que eu quero, a faixa etária, os lugares que ela frequenta, a forma como ela se comunica, e é com essa noiva que eu falo. Então, por isso que eu tenho dois perfis diferentes, justamente por isso. Que eu falo em um perfil com uma noiva e no outro perfil com outra noiva. É óbvio que eu tenho noivas que seguem os dois perfis e super se identificam. Mas a gente sempre sabe que tem uma tendência maior a pender por um lado. Às vezes uma noiva um pouco mais clássica, às vezes uma noiva mais moderna, outra que gosta de misturar as tendências, gosta de estar sempre informada e saber de tudo. Então, a criação da identidade visual é importante para isso, para você atrair aquele tipo de noiva, aquele tipo de cliente que você realmente quer. Isso é bem bacana. A pessoa acaba vendo a sua postagem e ela já, mesmo sem ver lá em cima quem foi que postou, ela já sabe que aquela postagem é sua. Pelo jeito de falar, pelo tipo de imagem que você usa, e isso é bem interessante. Isso realmente traz resultados. Não, bacana. E eu sei que muita gente quer dicas, né? Então eu acho que isso é muito importante. Então vamos falar. Quem me conhece sabe, eu gosto muito da gente trabalhar essa parte de
identidade visual, de cores. Então, assim, eu tenho a minha paleta de cores, eu tenho as cores que eu gosto de usar, então quem me acompanha sabe. Amanhã vai ter uma arte linda de Dia dos Namorados, que não fui eu que fiz, então agora eu tô com uma ajuda na identidade visual. A Bruna Tobias que tá cuidando, então aquilo que eu sempre falo, a gente tem que ver o que vale a pena a gente fazer, o que vale a pena a gente terceirizar, e a gente tem que sempre buscar entender. Eu acho que assim, o verde já virou tão presente na minha vida que eu até tentei mudar meu logo com outras cores, mas eu não me identificava mais. Então, assim, que nem o seu é o rosa. Então tem que É, falar assim, ai, qual que é a cor? Gente, tanto faz. Eu acho que antes de mais nada, a identidade tem que refletir a sua essência. Então, assim, em breve vocês vão ver meu novo logo. Por quê? Porque quem me acompanha sabe que nesses últimos anos eu fui me transformando. Eu mudei bastante o meu jeito. E eu acho que aquilo não estava refletindo na minha identidade. Então, assim, eu tenho um perfil muito motivador, muito engajado, de muito conteúdo, e eu percebi que isso não seria bacana para as minhas clientes finais. Por isso que eu separei o perfil Gamata Eventos e o perfil Gamata Cursos. Porque para a noiva entender sobre Instagram, às vezes ela fala assim: nossa, eu só queria que a Maíra fizesse a minha festa bem feita. Se ela vai ter um grupo de engajamento, o que ela vai fazer, para ela muitas vezes não importa. Então a gente entender quando é importante a gente separar ou não, ou quais conteúdos passar. Então, assim, o que, que eu acho que é muito importante, o que, que a gente tem que entender? O Instagram, ele tem algumas subdivisões. Então, ele tem o feed, que é o feed, são os posts onde fica a vitrine. Tem os stories, tem os destaques que eternizam os stories e tem o IGTV. Então a sim. gente vai falar um pouquinho de cada coisa e que eu acho que é bem bacana, mas antes deixa eu ver, eu só te escrever, senão eu esqueço. Acredito que quem trabalha com eventos deve ser aberto para todos os tipos de pessoas. Devemos nos identificar particularmente com cada cliente na busca daquilo que ele deseja. Exato! E assim, se você tem um foco, um nicho, é muito legal trabalhar de uma forma nichada. Bom dia para todo mundo que está entrando, a Cláudia, a Amanda, a Érica, todo mundo que adora dar oi, as pessoas já sabem. Aí, ó, a Brenda falando que está refazendo a identidade visual, preparando material para os clientes. Muito bacana. Então, assim, como eu faço a minha identidade visual, muitas coisas minhas eu acabo fazendo no Canva. Né? Eu uso o Canva como editor para o feed. O que, que você usa para fazer seus posts, Carol? Como que o que você cria de texto ou aplicativos de foto? Quais são os aplicativos que você usa mais para o feed? Depois a gente vai para os stories. Para o feed eu uso o Canva também. É o que eu mais uso e eu acho que ele é bem completo. Ele tem vários tipos de fonte, você tem ali um monte de modelos já pré-definidos. Ele é muito prático, tanto para usar no com o celular quanto com o computador. Então, ele é maravilhoso. E geralmente eu uso mesmo pro feed, eu uso mais o Canva. E pro feed eu acho bem importante, além da postagem, a gente criar uma legenda que seja bacana, porque é a legenda que vai falar para o cliente aquilo que você quer. Não é só a imagem, não é só a foto. Às vezes você coloca uma foto aleatória, com uma frase de impacto, mas você precisa colocar uma legenda bacana para atrair a atenção do cliente e ele entender realmente o que você quer passar. Então, é a combinação que eu faço, né? Uma arte legal, uma foto bacana, mas com uma legenda que seja interessante também. Até porque o Instagram é uma rede de conteúdo, né? Então isso é Isso. muito importante. E muita gente me pergunta se eu uso o Canva pago, tá? Eu já usei o Canva pago, mas eu uso o Canva gratuito. E o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender alguns recursos. Então, por exemplo, eu utilizo o Canva e quando eu quero utilizar algum ícone que não tem no Canva, eu utilizo o FreePic. Então Ah, eu bacana. baixo o ícone em PNG e faço o upload pela plataforma. O que, que eu acho que é muito importante as pessoas entenderem? Para mim, a gente tem sempre muito mais recursos no computador, no notebook ou até mesmo um tablet do que o celular. Então a Sim. questão de recursos muda. Então tem muita gente que quer tudo na palma da mão, na praticidade, mas às vezes os recursos são diferentes. Então, assim, você quer aprender a mexer mais nas redes sociais? Utilize mais o notebook para fazer tudo, né, Cal? Eu acho É. que isso também faz bastante diferença. Aqui, ó, Mas a Cláudia perguntou se a gente conhece o Crelo.
Eu já usei, mas eu achei que para mim é parecido com Canva, então eu continuo no Canva. Você já usou, Carol? O Trello eu nunca usei, é só o Canva mesmo. Ele atende todas as minhas necessidades, então eu acabo usando só ele. Então, ótimo. E daí, o que, que a gente faz? A gente fala assim, ah, Maria, você tem um monte de aplicativo? Eu tenho. Por quê? Story, o objetivo do Story é contar o nosso dia a dia, contar movimento, contar histórias contínuas. Então, a gente pode fazer Story com videozinhos de 15 segundos, que a gente pode gravar simultâneo, hoje em dia, um depois do outro, ele vai cortando. Ou a gente pode gravar um vídeo, subir e ele vai cortar. Ou a gente pode fazer textos. Mas o que, que o que, que eu percebo e a Carol vai dizer se ela concorda ou não. As pessoas querem ver quem está por trás dos posts. Exatamente. Então, toda vez que a gente aparece, o nosso rosto aparece, o engajamento sobe. Sim, isso é verdade. Principalmente na nossa área, porque a gente não vende um produto e a prestação de serviço que a gente vende somos nós. Nós vamos oferecer, nós vamos estar no dia do evento executando tudo. Então é muito importante, aí a minha visão minha até como cliente. Se eu entro num Instagram, se eu entro numa rede social e eu não vejo o rosto de quem é o criador daquilo tudo, se eu não sinto proximidade. Então eu comecei a analisar a minha visão como cliente para poder aplicar no meu Instagram. Então foi quando também eu comecei a colocar a cara nos stories, porque é difícil, não é fácil. A gente, no começo, as primeiras vezes a gente é muito crítico, a gente se acha feio, falou estranho, enfim. Mas o importante é fazer e ir colocando, aos poucos a gente vai se adaptando. Esses dias até você comentou em uma das lives que eu postei um TBT do primeiro vídeo que eu postei nos stories. Tem nada a ver, eu tava travada, super envergonhada, mas foi. E a partir dali que eu comecei a fazer sempre, e hoje em dia eu falo nos stories como se eu estivesse falando com alguém que eu conheço. Porque na verdade E na verdade é isso, é alguém que você conhece. Ou é alguém que Exata- você quer conhecer. exatamente. Então, isso E é a identificação, as noivas passam realmente a interagir muito mais. Elas chamam no direct, elas conversam, às vezes chamam no WhatsApp para fazer um pedido de orçamento, elas já sabem com quem elas estão falando. Então é oi Cá, não é nem Carol. Meu nome é Carolina, mas a gente já diminui para Carol, mas quando pega intimidade vira Cá. E aí a cliente liga para mim, ou me chama no direct ou no Instagram, cai pronto. Então a pessoa já me conhece. Eu muitas vezes não sei quem está do outro lado, mas a maioria das vezes as noivas também, que conforme elas vão me seguindo, eu sigo de volta, eu olho o perfil, eu acompanho os stories e também vou criando uma proximidade, que eu acho isso também uma coisa muito importante. Eu tenho que saber com quem eu estou falando e o que eu vou falar para essas pessoas, sim, o que, que as né? pessoas Isso querem é ouvir. extremamente importante. Ó, tem gente perguntando aqui, cá. Tem gente comentando que usa o Spark Post. O Spark Post é estilo Canva e o Crelo e é da Adobe. É bem legal, eu já usei. Eu acho que às vezes a pessoa quer a similaridade. Para os stories, eu uso muito o Mojo, porque ele dá movimento. Eu uso às vezes também o Story Art. Deixa eu olhar aqui para ver se eu esqueci de algum. Eu uso também o Story Art e eu uso um que chama Mo Story. Ele é estilo Mojo. Mon Story? Mo Story, Mo Story. Tá. Ele faz também os stories com movimento, fica muito legal. Então, isso é muito legal. A Sandra perguntou se o Story é como o IGTV. Não, Sandra, pode ser, você pode subir o vídeo gravado, mas você pode gravar na hora. Então, você já vai gravando o vídeo e ele já posta, tá? Sim. Então, você pode gravar um, dois, três, quantos você quiser. E você, se você não gostou, você consegue deletar antes de postar, tá? Porque tem pessoas que ficam com medo. Então, eu gosto de avisar sobre isso, que dá pra gente ter essa questão de diferenciação. Então, ó, deixei até aqui abertinho. Esses são os aplicativos que eu mais uso. Então, um é o InSize, o outro é o Layout para fazer montagem, o Story Art, o Canva, o Mojo. O InShot eu uso para editar alguns vídeos. O InShot eu também uso.
O Clipes, ó, fiquei até bonita na foto, né, gente? Olha, pode tirar foto dessa hora que tá ótimo. A louca, né? O Clipes é um aplicativo que só tem para iPhone, que quando você fala, ele já cria a legenda do que você fala. Então, quando a gente quer fazer story com conteúdo, é muito bacana. E o High Type também é igual o Legend, que ele faz GIFs com textinhos animados. Então, isso é muito legal. Legal. Então, eu acho que faz muita diferença. E o que é importante as pessoas entenderem, né, Cá? A pessoa não precisa baixar todos. Baixa um, testa, gostou, baixa outro. Então, assim, e se não deu certo, vai, continua tentando. Porque, assim, é isso que você falou. Você, há um ano atrás, você fazia da melhor forma para você. E hoje você acha que você estava travada. Mas naquele momento, era a melhor forma com que você conseguia. Então, assim, as pessoas precisam começar, né, Cá? Precisa dar o. A parte mais difícil é dar o primeiro passo, igual com lives. Quantas vezes um monte de gente já falou, Carol, faz live. Não, não vou fazer. Eu, até nos grupos de assessora, lembra que falei uma vez, eu morro de medo de live. E aí eu fiz a primeira e agora praticamente estou fazendo uma por semana. Então, nos stories a mesma coisa. E uma coisa, algo bacana que eu lembrei agora, eu fui há um tempo atrás, bem logo no começo, logo que eu comecei a trabalhar com assessoria, eu fui em uma palestra, inclusive você foi uma das palestrantes, foi naquele evento do blog da Helena, do blog de organizadores. Sim. E aí lá teve um palestrante que ele falava sobre vídeos no YouTube. Eu não vou lembrar o nome dele Camila agora. Coutinho, fica tranquila, só ótimo. Não foi o Camilo, foi o japonês. Tá. Sei quem foi. Eu não lembro o nome dele. Mas ele mesmo falou que muitas vezes as pessoas chegavam para ele e falavam: Ah, eu não vou gravar vídeo porque eu sou feia, porque minha voz é feia. Aí ele até fez uma piada, ele falou: Meu, você é feio pessoalmente, sua voz é feia pessoalmente, no vídeo não vai mudar. E aí eu fiquei pensando, Tem gente que fala isso, tipo, ai, eu pareço gorda no vídeo. Tipo, quem tá gorda no vídeo tá gorda na real, gente. Fica tranquila, quem sabe disso. Então foi assim, foi essa frase dele que eu falei, realmente. E deu Se a pessoa me vê feia pessoalmente, vai me ver feia no vídeo e ok, não tem problema nenhum. E aí, a partir disso, eu comecei a tomar mais coragem, né? E gravar, porque até nesse mesmo dia, nesse mesmo evento, a gente teve uma festa de encerramento. Eu também gravei vários stories, não apareci a princípio, mas eu fui gravando, falando dos detalhes da festa, filmei a decoração, filmei a banda que isso já é um tocou. começo bem legal, porque a pessoa percebe Exatamente. que você está lá. Então, se você. Ah, foi Juliana isso. Se você não consegue pegar e aparecer, grava falando sobre, e depois tira uma fotinha e posta, entendeu? Já dá um complemento. Porque aí você começa também a treinar a sua forma de se comunicar. E porque também não é só a sua imagem. Não adianta você estar linda, maravilhosa e não falar do jeito certo. É, né? Então é um treino. No começo eu só filmava e ia falando, narrando, e aí aos poucos eu fui aparecendo, bem aos poucos, até o dia que eu tomei vergonha, perdi a vergonha e comecei a falar. E, gente, eu vou dar uma. Ó, a Andressa pediu os nomes dos aplicativos, eu já subi nos stories, tá? Então, quando eu finalizar a live, você vai pro stories e vê todos os aplicativos lá que eu fiz o print da minha tela. O que é muito importante a gente entender? As nossas redes precisam ser comerciais. Se a sua rede não é comercial, se você não consegue ver a questão de engajamento do seu público, então você consegue mudar o seu perfil para comercial. Segundo ponto, gente, não usem todos os filtros do Instagram, porque tem filtro que é desnecessário. Se você está fazendo dando uma notícia para noiva, contando alguma coisa, você não vai pôr orelhinha, coelho, coraçãozinho, porque Cara de é cachorro. horrível. Orelha de cachorrinho, de gatinho. Eu juro por Deus que eu tenho vergonha de pessoas que fazem live com filtros assim. Tenho vergonha. Eu sei que tem gente que tá aí me assistindo que já fez live com filtro assim e fala assim: ai, Maíra, é feio, gente. Não tenho porquê. E tem gente que fala assim: ai, Um filtro embelezador até vai. isso que eu ia dizer. Mas filtro com rostinho, com florzinha, a não ser que você tá falando alguma coisa muito. Que não seja séria, alguma coisa muito dinâmica, mas mesmo assim ainda tem que pensar muito naquilo que você vai usar. Eu acho que na nossa área, o máximo você pode usar um coração, que é romântico, tem a ver com casamento. E assim, Mas carinho de
E assim, de é bichinho. muito importante a gente entender que as pessoas querem saber do nosso lado pessoal. Mas isso não significa também que a gente tem que fazer stories acordando, treinando. Eu já vi gente aparecendo, tipo, com pijama. Gente, dá uma segurada. O seu cliente não precisa entender toda a sua intimidade. Porque às vezes a Não, pessoa se empolga e, tipo, ai, não, a gente como a gente. Não, não é. O cliente, ele tá te contratando. Então, assim, quando você vai fazer uma reunião online, o cliente pode estar desarrumado, você não. Então, exatamente. se você quer começar a fazer vídeos, quer começar a fazer lives, se arruma. Porque, por exemplo, cada vez que eu mudo alguma coisa no meu visual, vocês percebem. E as pessoas também vão perceber isso em você. Então, Não, por exemplo, certeza que nem a Carol mandou mensagem pra mim, mas já tá pronta. Eu falei, eu também. A gente começou a se arrumar antes das 9. Você não com começou a se certeza. arrumar? Primeiro Sim. que, tipo, eu Já acordei tava mais pensando cedo, na roupa ontem. treinei, lavei o cabelo, sequei o cabelo. Então, assim, tem toda uma preparação. Então, o Tem. cliente percebe isso. Percebe isso. Não, Clau, fica tranquila, eu não estava falando de você, não. É porque tem vezes que as pessoas não se preocupam com esses detalhes. Então, eu acho que isso é muito importante. Vi que muitas pessoas fazem lives em eventos sem aparecer. Ok, já é um começo. Mas Já. vamos tentar buscar aparecer. Né? As pessoas querem saber quem está do outro lado da tela cada vez mais. E me conta um pouquinho, Cá, da frequência que para você tá dando resultado. E depois eu falo das minhas. Então, as postagens no feed, eu posto geralmente de 2 a 3 vezes por semana. Os stories também eu procuro intercalar. Dependendo da semana, eu posto muitas dicas e aí um dia da semana eu faço vídeos com dicas falando, explicando. E outras vezes são dicas somente com foto e legenda nos stories. Então eu vou intercalando informações no feed e no stories para não ficar também muita coisa. Eu acho que a gente tem que saber entender também que a gente tem que usar estratégia para tudo. Na vida e Planejamento, né, Cá? principalmente. Oi? Planejamento, né? Sim. E tudo tem que ser muito pensado. Por exemplo, tem semanas que eu tô super corrida ou tem evento. Agora na quarentena não, né? Mas às vezes tá super corrido, às vezes não dá tempo de criar alguma coisa bacana. Então o que eu faço? Se eu tenho uma reunião com um cliente numa loja de noivas, eu filmo a loja, eu falo sobre o produto, eu mostro detalhes do vestido, uma renda, um modelo diferente. Se eu faço uma reunião, né, uma reunião para de briefing com o cliente também, às vezes eu posto onde eu tô, se eu tô de repente num Starbucks ou no meu escritório, eu posto sempre alguma coisa para ter um conteúdo e também para o cliente entender o nosso trabalho, porque não adianta só postar dicas, inspirações e foto final do nosso trabalho pronto. Eu gosto de mostrar um pouco dos bastidores. Falou, Cá, é super importante. Por quê? Muitas vezes a gente reclama, nós organizadores de eventos, que a noiva só quer que a gente tire do carro, entregue o buquê e arrume os padrinhos. Mas por quê? Porque a maioria dos profissionais de organização, de cerimonial, de assessoria, o nome que você utiliza na sua cidade, só posta foto assim com a noiva. É, Só posta fotos dessa forma. Então, assim, o que você tem que entender? Qual a imagem você quer passar para o seu público e qual a imagem você está passando hoje. exatamente. Então, isso E, é muito e importante. os stories ele dá para você usar muito a seu favor em relação a isso. Então eu tenho até a gente até vai falar sobre o uso dos destaques, mas se olhar lá nos meus destaques, eu tenho bastidores dos casamentos, eu tenho, além das fotos, né, dos destaques dos eventos que eu já fiz por casal, eu tenho um que fala sobre os bastidores. Então, eu tenho um lá que eu arrumando a minha mala de assessoria, tem um eu fazendo minhas planilhas. Então, a gente tem que, na hora que eu falo sobre estratégia, a gente tem que pensar nisso, usar ao nosso favor todas as ferramentas que a gente tem. O Instagram é um aplicativo gratuito e ele tem ele atinge milhares de pessoas se a gente souber usar. Então a gente tem que usar isso a nosso favor, porque não adianta ficar pagando anúncio, pagando as coisas, sendo que a gente tem na mão uma ferramenta tão boa, tão importante, que a gente pode mostrar para o mundo o que a gente faz da melhor forma possível. Então eu acho que a gente tem que parar para pensar um pouquinho que também além de ser uma rede social,
a gente tem que usá-la de uma forma bacana e inteligente. Então, eu acho que isso faz também toda a diferença. Teve muita noiva que já chegou até mim depois de stories que eu postei. A pessoa tava lá simplesmente passa, porque ninguém entra no Instagram, ninguém entra numa rede social para comprar. Se você vai comprar, geralmente você vai no Mercado Livre, no LX, no Google e não no Instagram. Então a gente tem que atingir a pessoa de uma forma, ela tá ali passeando, passando o dedinho para o lado e de repente vê a gente e aí e se interessa pelo que a gente está postando. Então a gente tem que entender essa dinâmica também. Isso é bem interessante e isso dá resultado. Eu, Carol, uso o MLabs para programar as minhas postagens, né? Eu uso o MLabs porque o MLabs ele tem na questão do agendador, eu consigo deixar agendado até os stories. Então, assim, eu acho que assim, o mínimo que a gente tem que fazer é um post por dia e 3 stories. Esse é o mínimo na vida, todos os dias, tá? Então, 3 stories e um post. E o que muita gente ainda não sabe, não sei se você usa ou não, daí você comenta. O Facebook lançou uma plataforma, chama Creator Studio. Você pode usar por aplicativo ou pelo desktop. E você consegue programar vídeos no Instagram e no Facebook. Você consegue programar o feed, o IGTV. Então, assim, você consegue deixar o seu mês programado, a sua semana programada. Então, assim, não é que você tem que estar lá todo dia. Para responder, para conversar com as pessoas, sim, você vai ter que estar todo dia. Mas você consegue já deixar programado. Então, até vou mostrar aqui como que eu faço, ó. Então, eu vou marcando. Na minha rede da Gamata Eventos, eu só posto eventos já realizados. Então, assim, cada linha minha é um evento. Então, normalmente eu faço 3 posts por dia. Hoje vai ter 4. Aquela depois tem 4. Mas na maioria são 3 posts que eu faço por dia, porque eu optei por trabalhar em linha. Isso eu optei como uma forma de estratégia. Então, cada um vai ter que entender. Por quê? Eu percebi que ficou mais limpo. E assim, eu tenho a minha empresa há mais de 12 anos, né, Kai? Então, assim, eu tenho foto para conseguir fazer isso. Porque Sim, muita claro. gente começa um planejamento e não sabe se vai ter material para isso. Então, assim, antes de começar a planejar, tipo, eu vou postar 3 vezes por dia, veja se você tem material para isso. E uma coisa que eu acho que é importante eu ressaltar: toda vez que você postar uma foto que você aparece, vai ter mais engajamento. Mas Tem. cuidado com as fotos que você posta. Então, assim, faça um ensaio seu, é bacana. Você vai postar, porque tem gente que fala, quando eu posto foto com a minha família, dá mais like. A gente tem que entender que like não paga boleto, tá? Então, assim, a rede social te traz o seu cliente, mas você não tem que ficar escrava dos likes e dos comentários. A Ju tá perguntando, o Creator é gratuito, tá? O MLabs é pago, mas, gente, R$ 5 por mês. Então, eu acho que super vale investimento. Ô, Ká, como que você faz suas postagens? Você usa algum programa, tá usando alguma coisa ou você faz na raça? Eu faço na raça. Você Eu faço na entendeu, gente? raça. Ela faz na raça, dá resultado. Então, assim, é que tem gente que busca desculpa. Eu falo que ou a gente tem desculpa ou a gente tem resultado. Os dois nunca. Então, eu sempre É. gosto de falar isso porque tem gente que tem preguiça, né, Ká? Quer ter É que resultado, assim, mas tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta de rede social. E aí, por isso que eu falo, não é questão de gosto, é questão de estratégia. É uma ferramenta de trabalho. Hoje em dia, uma empresa ela tem que estar numa rede social. Né? Teve alguma pessoa aqui que escreveu: o Instagram é uma ferramenta de busca hoje em dia. Sim, é uma ferramenta de busca. A noiva entra lá e vai colocar vestido de noiva. Se você faz uma postagem bacana usando a hashtag certa, essa noiva vai te ver. Ela vai entrar no seu perfil, ela vai se interessar em saber quem você é, o que você faz, o que você apresenta. E isso é muito importante. Né? O Vini está aqui falando que acorda e dorme pensando em Instagram. Eu também. é Eu, gente. antes de deitar, eu já vejo um monte de inspirações. E aí eu já penso na legenda, salvo a fotinho. E aí no dia seguinte eu faço uma postagem mais interessante, mais estruturada. Então eu acho que. E cada um tem que saber o que é melhor para si. Você, por exemplo, gosta de postar, de programar, organizar bem seu feed, não sei o quê. Eu já gosto de fazer aleatório, né? Eu acordei de um jeito e Funciona, postei porque eu direto. acho que as pessoas têm que entender isso. Não é que funciona para a Maíra que vai Sim, funcionar para todo mundo. Você tem que exato. entender como que o seu público espera e o que é importante, né? Sim.
Esses dias, era um final de semana, um sábado, eu assistindo filmes na Netflix. Eu assisti um filme de casamento e aí eu resolvi fazer um videozinho com a minha tela da Netflix, postando lá, apontando quais eram os filmes daquela lista que eu já tinha assistido e quais eu indicava para as noivas verem. E aí eu coloquei também uma mensagem de incentivo. Gente, não vamos desistir, vamos assistir uns videozinhos, uns filmezinhos de casamento para se inspirar. Depois vocês me contam. E veio um monte de indicação no direct. Carol, assiste tal filme, assiste não sei o quê. São coisas que não são relacionadas ao evento em si, mas fazem parte do contexto da vida da noiva. Né? Então, a noiva, de onde ela tira inspiração, além dos blogs? Elas veem filmes, elas veem novelas, elas. Então, a gente tem que saber qual é a linguagem, o que interessa e interagir com elas dessa forma. E eu acho que por isso que é uma rede social, a gente tem que socializar, não é só vender, Ó, né? Então, não adianta ficar fazendo só postagem de venda, 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 sendo que a noiva ela quer interação. Eu acho que eu vejo dessa forma. então, assim, isso é muito importante, a gente entender o nosso público. Tem gente que está perguntando aqui o nome dos apps, então eu vou escrever. A Elíbia já passou o MLabs, o outro é o Studio Creator, que é gratuito, e Uhum. a Gislaine está perguntando a questão de hashtag. Primeira sugestão para a questão de busca de hashtag. Olhe os Insta dos blogueiros do seu segmento. Sim, Estude o Instagram, gente. Eu não quero que vocês fiquem no Instagram curtindo fotos sem visão profissional. Pega o caderninho, vai anotando as hashtags que as pessoas usam. E tem um site que chama Tags Finder, onde você consegue filtrar a hashtag pelo perfil do público que você quer atingir. isso é bem bacana. Tá? Então, assim, chama Tags Finder, que é acha a hashtag, né? Acha a tag. Então, você consegue segmentar. Então, assim, você consegue ver quais são as palavras-chave que você tem que usar. Pois é, Sandra, a venda, ela não deve aparecer. Então, assim, qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é divulgar o nosso trabalho de uma forma natural, Sim, né? Então, assim, eu vejo que as pessoas, elas ficam preocupadas em, muitas vezes, ter um feed bonitinho, ter uma coisa perfeita, e não entende nem quem está assistindo elas, quem está do outro lado, né, Cá? exatamente. É bem importante. Você falou essa questão de estudar um Instagram. Isso é uma coisa que eu sempre faço. Eu entro nos blogs, nos Instagrams dos blogs que eu mais gosto, porque sempre tem aquele que você se identifica mais. Eu vejo o tipo de foto que é postado, o tipo de legenda, as hashtags usadas. Então, eu uso o Instagram realmente como estratégia de divulgação. Eu sou formada em marketing, eu sempre trabalhei com planejamento, então eu sou a louca da planilha, eu sou a louca do número, eu preciso ter estatística, eu preciso ter dados. Eu sou uma pessoa a minha mente funciona dessa forma. Então eu analiso realmente, eu não entro no Instagram. É lógico, eu tenho meu perfil pessoal, que eu posto foto da minha filha, da minha família, da minha viagem pra praia. Ali sim eu relaxo e saio curtindo tudo aleatoriamente, sem me interessar por nada. Mas nos perfis profissionais, tem todo um estudo, tem toda uma estratégia por trás. E eu acho isso bem importante, porque a gente não pode só ficar pensando em rede social como, isso é muito chato. Isso não é chato, isso pode ser uma ferramenta, ainda mais agora, nessa época de isolamento que a gente está. Eu acho que está todo mundo usando muito mais as redes sociais, está todo mundo muito mais engajado. E consumindo conteúdo. Então, eu acho importante a gente começar a mudar um pouco o pensamento de rede social como apenas algo para diversão e ver como uma forma de estratégia também. Não, e tem muita gente que falaram até Instagram fechado. Gente, se o Instagram é comercial, ele tem que ficar aberto. Aberto. Deixar o Instagram fechado. E o que a gente tem que entender? As mídias sociais, o Instagram, o Facebook, o que você for usar tem que ser utilizado para a gente se comunicar com as clientes. Por quê? O que acontece? A pessoa, tipo, te mandou uma mensagem, você fala, me manda um e-mail, ou a pessoa te liga, me manda um e-mail. Não, gente, se a pessoa tá te ligando, você atende ela por telefone. Se a pessoa tá no WhatsApp, você vai atender ela no WhatsApp. Se a pessoa tá no inbox do Instagram, você vai responder o máximo no inbox do Instagram e trazer ela pro WhatsApp. Então, o Exatamente. objetivo é você dar atenção pro cliente no canal que ele tá.
Então, isso é muito importante. E não a gente segmentar tudo isso. Então, respondendo a Carla, as assessorias, sim, gente, vai ficar gravado no IGTV, tá? Fiquem tranquilos, vocês podem ver e rever as dicas. Que bom, ó, o pessoal falando que vai fazer live. E o que é muito importante? Quando a sua conta é comercial, você clicando aqui nos 3 pontinhos, ele vai dar diversas informações. E você clicando em informações, você consegue ver o quê? Você consegue ver quais são as publicações que tiveram mais retorno. Então, Isso. isso é muito interessante. A gente consegue Muito. ver o retorno de postagem, de visualizações, o que deu, o dos stories também. Então, assim, analise tudo isso. Você planejou uma semana, antes de postar a próxima semana, analise se os horários estão bacana, como tudo isso ficou. Então, assim, por isso que eu pego e anoto. Eu vou anotando no papel. Eu já fiz muito em planilha, mas hoje em dia, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo no papel porque, para mim, funciona mais rápido e está tudo bem. Cada um tem que encontrar a sua forma de comunicação. Mas é importante a gente analisar os dados. Então, assim, é muito. Tem gente que fala assim: é fácil, é de graça, dá para a gente ter um excelente resultado, mas a gente precisa entender, buscar mais conhecimento. Quando o Instagram lança algo novo, ele aparece lá piscando para você o novo. Clica para ver a novidade. Exatamente. Agora, sorteio é legal? É legal, mas às vezes traz um público que não é o seu. Então, É, cuidado com a questão de sorteios. Não vai fazer sorteio com qualquer tipo de público, com qualquer pessoa, porque às vezes você vai trair só uma pessoa que, tipo, que não vai te gerar engajamento nenhum. exatamente. Carol, o que você tá achando? Ah, uma coisa muito importante que eu queria que a Carol falasse é dos stories. Carol, qual é a importância da gente colocar mais figurinhas, aplicativos, os itens que o Instagram já disponibiliza? Porque eu sei que isso aumenta o engajamento. Como que você escolhe os seus adesivos, os seus ícones? Como que você faz? Eu escolho de acordo com o tema que eu tô falando, né? Se eu tô falando de vestido, eu ponho um adesivinho de vestidinho. Se eu tô falando, às vezes eu faço muita pesquisa, eu vivo colocando lá a caixinha de perguntas para as noivas responderem sim ou não, o que elas gostam ou não gostam, também para eu poder conhecer o público. Gente, Isso gera um engajamento bacana. vou dar uma dica sobre isso. Se você não tiver muitas pessoas que comentem as suas caixinhas de pergunta, não tem problema. Você mesmo pode comentar a sua caixinha de perguntas e responder aquilo que você quer, tá? É uma Isso é dica para fantástico. pessoas que não têm muito engajamento, porque a pessoa faz e depois fica desmotivada. Ou então, você pede para suas amigas comentarem, gente. Pede o apoio do pessoal, mas daí você responde e vai dando engajamento. Então, você quer falar sobre um assunto, você consegue determinar isso também. É só uma Sim. dica, porque as pessoas às vezes ficam tristes que ninguém comenta, né? Então, gosto É. de dar essa movimentação. Aquelas caixinhas de pergunta só para clicar sim ou não, vou, não vou, não sei o quê, elas dão mais engajamento, porque acho que as pessoas também não gostam também de clicar e ficar escrevendo, né? Dá um pouquinho de preguiça. Mas é importante você conhecer seu público e utilizar isso a seu favor também. Tem vezes que logo no começo, eu postava várias vezes, eu postei diversas vezes, assim, não na sequência, mas em período, de tempos em tempos, eu faço uma pesquisa. Você prefere ver dicas em fotos ou dicas em vídeo? Você prefere feed ou stories? Você assiste lives? Você gosta de live? Tem algum tema que você quer? E isso gera engajamento, isso faz a noiva, faz o cliente entrar em contato com você. E não só noiva, fornecedor também. Eu faço muito contato com fornecedores através do Instagram também. E é bem interessante. Quando a gente faz uma graça, coloca lá aqueles GIFs animados, isso também ajuda, isso aumenta o engajamento. Porque o Instagram, eu não sei, eu não entendo muito também o algoritmo que ele utiliza. Mas ele gera um engajamento maior, sim, quando a gente usa todos os recursos que ele tem. Exato. Então é bom a gente aproveitar o máximo possível dessa ferramenta. Isso é muito importante, por isso que eu quis dizer. Então, assim, usem todos os recursos que o Insta te disponibiliza. Isso é muito importante, a gente tem que utilizar. E com relação ao engajamento, sempre que você for comentar algum post de alguém, use no mínimo 4 palavras, tá, gente? Então, assim, existe uma regra de engajamento que é a regra dos 20 minutos. Os primeiros 20 minutos depois do seu post são os principais. Então, Sim. hoje em dia, o engajamento não é mais por like, é sim por comentário, por encaminhamento e por salvamento.
tá? Então é muito importante a gente entender sobre isso. Não se preocupa com o número de seguidores que você tem, e sim com as pessoas que estão realmente interagindo e estão consumindo o seu conteúdo. Tá? Exatamente. Então as pessoas ficam muito preocupadas, mas eu vou fazer live e não vai ter ninguém. Se você nunca fizer, nunca vai ter mesmo. Era o que eu pensava. Aí na minha primeira live que eu falei sobre maquiagem com uma amiga, eu mandei em todos os grupos, mandei para todo mundo, gente, vai lá me ver, porque senão eu vou morrer de vergonha. E é isso, a gente tem que fazer, né? O meu medo também era fazer uma live e não ter ninguém assistindo. Mas faz parte. Se tiver 5 pessoas assistindo e essas 5 pessoas você conseguir impactar, você já ganhou seu dia, já valeu a pena. E assim, o que as pessoas têm que entender? Quando você for fazer uma live, você tem que ter um objetivo. Qual que é o seu objetivo com aquela live? Então, por Sim, exemplo, o meu objetivo é informar. O meu objetivo é tirar dúvidas. A Márcia falando que o pessoal quer muito tirar dúvida. Então, assim, põe caixinha para tirar dúvida das noivas. Dá sim. consultoria gratuita. Na verdade, está se divulgando. Então, isso é muito bacana. Então, assim, antes de fazer uma live, pensa no seu objetivo, para quem você vai divulgar, qual que é o seu público. Se você vai convidar alguém, como convidar. Então, por exemplo, antes de eu e a Carol fazermos a live, eu mandei um roteirinho para ela, tipo, o que você acha desse assunto? Então, assim, planeja. Quando a gente fala de planejamento, é isso. Eu não sento para fazer uma live sem ter um roteiro do que eu vou falar. Não, a Tem que gente ser, porque pode senão fica perdida, fica assuntos aleatórios e sem um objetivo, sem. Você tem que ter o início, o meio e o fim, para tudo, né? Então você, quando vai fazer a live, tem mesmo que fazer um roteiro. Você tem que ter claramente o que você quer com aquela live. Você quer vender? Você quer se divulgar? Você quer, de repente, apresentar a sua empresa de uma forma bacana? O que você quer? Como você vai apresentar? Que tipo de pessoa você quer atrair para o seu negócio? E realmente, quando você escolhe um tema e vai convidar uma pessoa, você tem que, a pessoa tem que ser pertinente, o tema tem que ser pertinente ao conhecimento da pessoa, né? Então eu acho que é bem bacana, é bem importante mesmo. A gente ter sempre uma estratégia para tudo. então, assim, isso, tem que ter um roteiro, tem que ter um script. Não adianta a gente fazer nada amador. Então, a gente tem que entender que a cliente quer que a gente seja profissional. Então, tem que ter a questão do início, do meio e do fim. Então, tudo isso é muito importante. Então, pense antes de fazer, planeja, escolha horários que não sejam muito movimentados. Por que eu faço a live de manhã? Porque a noite bomba, gente. Então, É, assim, tem, por exemplo, até oscilando a internet. tem cerimonialistas que fazem live todos os dias, sempre às 19. 19 é um horário muito concorrido. Por que antes da pandemia, eu fazia às 9? Por que na pandemia eu fiz às 10? Porque as pessoas estão acordando mais tarde. Então a gente tem que entender tudo isso. Então, assim, analisa o seu perfil e eu vi que é muito bom a gente, tipo, entender, divulgar. Também não adianta você fazer uma live na quinta e começar a divulgar uma semana antes, porque as pessoas não lembram. Então, é muito importante você ter, por exemplo, cria um destaque. Uma coisa que eu não falei sobre destaque, mas que muita gente não sabe, o destaque eterniza os stories. Então, o story tem duração de 24 horas. No destaque, você consegue direcionar o seu público para os assuntos de interesse. Então, nos destaques, o seu cliente vai ver aquilo que você quer que ele veja. Então, isso é muito importante, é muito interessante. E você consegue ver os itens arquivados. Então, todos os stories que você postou desde 2018 estão lá salvos. Então, vocês conseguem buscar eles para criar mais conteúdo. Olha a gente falando que está acordando para me ver. Adoro! Olha a Elaine falando que faz live às 5. Bem melhor fazer às 5 do que às 7, tá certo, isso mesmo. Divulga um dia antes e no dia. Então, eu mando mensagem 20 minutos antes pro pessoal. Quem conseguir assistir, ótimo. Então, assim, a gente tem que entender, porque antes eu avisava muito tempo antes e as pessoas esqueciam, Esquece mesmo. né? Então, isso é muito importante. Cá, eu vou tirar os comentários para as pessoas tirarem fotos nossas e seu rosto não sair coberto, que eu sou dessas. Cá, tem mais alguma dica que você acha que você pode dar para o pessoal? Tem sim. A Ângela tinha perguntado ali nos comentários quais são os blogs que eu sigo. Eu sigo Noiva Ansiosa, Lápis de Noiva, Já Casou, são as que eu mais gosto. São. Gente, eu sigo bilhões de coisas, mas hoje em dia, o que eu estou analisando? Pega sempre aqueles profissionais que te inspiram.
Sim. Então, assim, tem uma listinha de 5 ou 10 profissionais que te inspiram e sigam eles. Analisem o deles também, além de blogs de noivas. É muito importante a gente analisar quem nos inspira e também se você já sabe quem são seus concorrentes. Então, É bem bacana mesmo. Ver o concorrente ele vai te dar um norte muito legal. É. E teve alguém que perguntou também como ter mais seguidores. Eu vou seguindo. Eu vejo que é noiva, eu sigo. Simples assim. E não se preocupar se o número de seguidores está aumentando ou não, né? Porque tem gente que fala, ai, Exatamente. Maíra, ai, eu perdi 2 seguidores. Ai, mas... Gente, para com isso. É porque não é seu público. Simples assim. Vamos fazer uma foto bonita, então. Vamos. As loucas, né? Gente, se vocês tiverem mais dúvidas para mim ou para Carol, podem perguntar, voltei para os comentários, tá? Então, podem chamar a gente inbox que a gente responde. O meu único curso que não está online é o curso de mídias sociais, mas eu quis chamar a Carol justamente para vocês verem que todo mundo pode aprender. Então, que nem a Carol falou, vai buscando conteúdo, a gente consegue achar muito conteúdo na internet, Sim. E né? assistam as palestras da Maíra, porque as dicas dela foram assim o que me deu de verdade o start. Foi a partir das palestras que eu assisti dela, curso que eu fiz com ela, que eu comecei a pensar mais sobre isso, sobre o uso das redes sociais como ferramenta de trabalho. Então, acho que assim, a gente tem sempre que aprender e usar as informações gratuitas, está aqui na palma da mão. Ao invés de entrar para ver a vida alheia, vamos entrar para estudar. Eu acho que isso é extremamente importante. É, eu vou pedir para. Vamos ficar um pouquinho mais sem comentário, que o pessoal falou que não conseguiu tirar foto. Ah, tá. Vou fazer uma pose mais. E, gente, se não conseguiu tirar foto agora, vai ficar salvo. Você consegue voltar e tirar foto depois, tá? Essa é uma outra dica. Então, vai ficar salvo no IGTV. Então, a dica que eu dou para vocês é comecem com o que vocês já têm hoje. Não esperem a condição ideal, porque o ideal não existe. A nossa vida é Verdade. real. A gente nunca imaginava que a gente ia ficar tanto tempo em casa, vivendo dessa forma, com os eventos adiados. Então, assim, aproveitem que as pessoas estão online e divulguem o seu trabalho para elas. Exatamente. Então, Carla, Obrigada, Maíra. beijo. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Obrigada eu e até breve, gente. Beijão. Beijo. Obrigada a todo mundo.